pessoal, nessa aula a gente vai aprender a diferenciar classes e objetos, dois conceitos fundamentais da programação OO. Bom, a gente viu até agora que na programação orientada a objetos, no paradigma orientado a objetos, a gente considera que tudo é um objeto. Então, a gente viu, por exemplo, um MP3 player. Eu até comentei que a gente pode imaginar o display como sendo o container de atributos que aquele objeto possui, ou seja, os dados e propriedades, e os métodos, fazendo analogia aqui, como se fossem os botões, onde a gente vai executar ações e definir o comportamento do objeto em termos de funções. Da mesma forma, de forma análoga, a gente especificou um objeto conta bancária, que tinha um número aqui específico, um saldo, os atributos, dados e propriedades, bem como os métodos com as suas funções debitar e creditar. Pois bem, o fato é que, na prática, os objetos eles pertencem a um determinado tipo, ou seja, a uma classe de objetos. E esses atributos e métodos, eles formam a estrutura comum que todos os objetos de um dado tipo, de uma mesma classe, devem possuir. Como assim? Vou pegar um exemplo aqui de automóveis, né? Que é classe automóvel. O que é que esses automóveis têm em comum? A gente pode considerar que cada um desses carros aqui é um objeto. O que é que eles de fato têm em comum? Se fizermos a mesma análise que a gente fez até então, em termos de atributos e métodos, a gente vai perceber que a estrutura de atributos e métodos ela é válida para todos os objetos da mesma classe. Nesse caso específico, eu posso pensar que um automóvel e considerar que um automóvel tem a quilometragem, a cor, o modelo, dentre outros atributos que vai depender do contexto do sistema. Como também ele possui alguns métodos, acelerar, frear, que dizem respeito a ações que um determinado carro, ou que todos os carros daquela classe, daquele tipo, podem executar. Então, na prática, a gente, de novo, mapeia um conceito concreto em termos de atributos e métodos. Esses atributos e métodos, eles são válidos para todos os objetos da classe que você está considerando. Eles deveriam ser válidos. Então, pegando esse exemplo aqui, esse carro daqui possui como quilometragem 10 km, a cor branca e o modelo é Gol. Ele é apenas um objeto daquela classe, daquele tipo. É muito comum você ver essa palavra aqui, instância, que significa dizer que esse objeto é apenas um exemplar daquele tipo, daquela classe. Instância de uma classe é sinônimo de objeto. Então eu posso, do mesmo jeito que eu tenho aqui o Gol, eu posso ter vários outros objetos do tipo carro, da classe carro, ou automóvel, melhor dizendo, que possuem as mesmas características, ou seja, os mesmos atributos, e possuem também os mesmos comportamentos, os mesmos métodos. Então a gente pode fazer essa figura aqui, deixar mais claro, que na classe automóvel eu tenho a minha estrutura básica de atributos e métodos. Notem que na classe eu não tenho os valores dos atributos, como é o caso daqui, ó. Eu não tenho esses valores. Eu tenho apenas a especificação do que um objeto ou uma instância daquela classe possui em termos de atributos e métodos. Ou seja, todos os objetos da classe automóvel, neste exemplo aqui, eles possuem como atributos quilometragem, a cor e o modelo. E possuem como métodos o método acelerar e o método frear. Todos os objetos dessa classe. Porém, os valores desses atributos, os valores dessas propriedades, vão variar de acordo com o objeto. Como é o caso aqui, por exemplo, a cor é vermelha, a cor é branca, a cor é preta, a cor é prata. Para cada
cada um dos objetos em questão, eu vou ter os valores dos meus atributos que formam essa estrutura da minha classe, que foram especificados pela minha classe. Eu costumo fazer uma analogia da classe como se ela fosse uma forma, e a partir dela eu consigo construir os objetos com diferentes valores dos seus atributos. Então, a analogia aqui que eu faço é que a classe é como se fosse uma forma, e a partir dessa forma eu consigo construir várias instâncias dessa classe. Aqui, por exemplo, tem uma forma que especifica minimamente a altura que um bolo feito a partir dessa forma vai ter, se é um bolo com furo, nesse caso aqui é um bolo com furo. Então aqui é uma forma, ela só especifica os atributos, as características dos objetos que fazem parte ou que serão construídos a partir desta classe, a partir desta forma. E as instâncias, nesse caso aqui, são diferentes bolos com recheios e coberturas diferentes, mas que foram criados a partir da mesma forma, da mesma classe. Eles possuem características similares. Tem um furo, o diâmetro desse furo é o mesmo, a altura do bolo é a mesma, e por aí vai. Tá? Então essa é uma analogia que eu faço e pode facilitar a nossa vida para diferenciar classe de objetos. Tentando resumir aqui, a gente pode afirmar que classe representa um conjunto de objetos com características afins. Uma classe, ela especifica o comportamento dos objetos através dos métodos, é o que a gente já tem visto até então, e quais são os estados que ele é capaz de manter. No caso, são as propriedades, são os dados, ou seja, os atributos. Então, toda classe especifica os objetos aos quais ela se refere a partir da especificação dos métodos e atributos. Ou seja, em termos de linguagem de programação, a gente costuma dizer, no caso de Java, a gente vai ver isso com mais detalhes, que uma classe define um tipo na linguagem. Eu posso criar um tipo automóvel, um tipo conta, e por aí vai. A gente pode criar diversos tipos na linguagem, que são classes de objetos, né? E, por outro lado, o objeto é uma instância de uma classe a partir da forma, como eu falei anteriormente, daquela analogia, a partir da classe que eu especifico os atributos e métodos, eu posso criar várias instâncias de objetos. Ou seja, ele é a materialização dos valores dos atributos. Notem que, no exemplo anterior, eu tenho os valores dos atributos no meu objeto. Cada objeto tem os seus próprios valores de atributos. Porém, a estrutura comum, ou seja, a especificação de quais atributos eles vão ter e quais métodos eles vão ter, é um papel, é especificado na classe. Então, voltando para cá, o nosso resumo, o objeto é a materialização dos valores dos atributos e o estado do objeto, que seriam os atributos, ele é encapsulado. A gente vai ver um pouco mais, vai discutir um pouco mais sobre esse conceito de encapsulamento, e ele deve ser modificado, ou em muitos casos só deve ser modificado, pelos métodos do próprio objeto. O que acontece com a classe conta, por exemplo, que a gente viu, ou o próprio automóvel. Né? O método acelerar, a partir do momento que eu acelero, que eu ando com o carro, a minha quilometragem vai ser alterada. A partir do momento que eu invoco o método debitar da conta, o valor do saldo da conta vai ser modificado. É exatamente isso que eu estou querendo dizer com essa afirmação. O estado do objeto é encapsulado, ou seja, ele está lá no objeto, e deve ser modificado pelos métodos do próprio objeto. Em geral, há exceções, mas em geral é isso que a gente busca. Tá? Bom, eu acho que com isso a gente consegue diferenciar muito bem o que é uma classe e um objeto. A gente vai ver esses conceitos na linguagem Java, vai ver como é que se define uma classe, como é que se define um objeto, como é que se invoca métodos de um determinado objeto, e etc. Tá bom?